Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, para a nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje o nosso último aqui do mês de abril, hein? Olha só, já começou a ficar friozinho, 29 de abril. Já estamos sentindo aí os ares do inverno que está aí pairando sobre nós aqui, hein? Esse ano o pessoal tá falando aí que vai ser mais frio que o ano passado. Eu tô acreditando, hein? Tá fresquinho, tá gostoso, hein? Vocês estão bem? Tá tudo em paz? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana aí, desde o nosso último encontro aqui, semana passada. Hoje aqui, caminhando para o nosso 10º Evangelho na Rede, desde o nosso terceiro reinício aqui. Então nós estamos contentes de poder estar aqui por mais uma vez, ter obtido essa permissão divina e poder reencontrá-los. Espero que todos estejam aí com saúde, com satisfação, com gratidão pelas coisas boas que acontecem e com espírito de entendimento daquilo que nós não entendemos claramente, ou seja, tudo é aproveitável. O bom a gente agradece, e o que acontece que não é tão bom, a gente aprende. Então, de todo modo, estamos sempre 100% no lucro. Não é isso? E um bom dia para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. É isso aí, pensando em sempre estar no lucro, acabei de postar um desenho que fala que é assim mesmo. Os obstáculos que você vive hoje é o degrau vencido de amanhã. E toda vez que fala em degrau vencido, você subiu. E é isso aí, gente. O Evangelho vai nos ajudar sempre a enxergar o que você vê hoje como obstáculo, como uma maneira de crescer. É por isso que a gente se junta aqui com vocês conosco, porque de alguma maneira já entenderam que o Evangelho é a melhor ferramenta que existe na existência de um ser encarnado. Isso não desconsidera os nossos irmãos aí de outras frentes religiosas. A gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas toda vez que você fala de algo que foi deixado mais de 1000 anos atrás e o pessoal vem aí tentando estudar e interpretar, é que tem alguma coisinha ali, né? Porque mensagem ruim, fake news, morre, não morre, não. Você nem muitas pessoas desmascarando aí. Isso daí não tem perna curta, né? Perninha curta da mentira. Então vamos que vamos. O estudo é bom hoje, como sempre. E muito obrigado pela companhia. Jesus abençoe a todos. E vamos ao nosso momento da oração para começar o nosso estudo de hoje. Nós vamos falar, sabe quem? Pelo nosso Mestre Jesus, Jesus Cristo. Vamos lá então ao bom dia. Aliás, ao momento da oração. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, benfeitores amigos que chegaram até nós nesse momento, chegaram aos lares, todos os benfeitores envolvidos com a mensagem do Cristo, todos os benfeitores envolvidos com uma mensagem preparada a quem quer se melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Gratidão aos nossos irmãos encarnados, que já somos mais de 100 agora, fortalecendo essa corrente, deixando brilhar ainda mais alto nosso grupo, com desejo de caminhar melhor aqui na Terra. Abençoados sejam as pessoas que possam estar passando por algum problema. Vai ser retirado esse desejo de cada um aqui, de melhorar, de estudar, de se recompor físico e mentalmente. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas suas mensagens hoje poderem ser abertas, deixando mais claro tudo o que o Senhor veio trazer aqui para nós. Gratidão a todos envolvidos aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Assim seja. Gente, eu trouxe um livro hoje, que se chama Mais Perto, Chico Xavier, por Emmanuel. A mensagem é: Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha, mas, aceitando o supremo sacrifício de si mesmo na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira.
Pois bem, e hoje o nosso assunto, então, o nosso evangelho, eu preciso até editar aqui, eu tinha deixado como número 9, hoje é o evangelho número 10. Aí eu edito aqui. Cristo, salvei, coloco aqui para vocês, aparecer aqui embaixo de mim, aqui, ó. Cristo. Hashtag número 10. Tá dando uma oscilada na imagem da câmera aqui, não sei por que que é, mas... aqui também. Tá dando uma... De vez em quando dá uma chacoalhada, assim, sei lá o que é. Coisas de tecnologia, né? Será que vai dar um apagão aqui também, daqui a pouco? Agora que não, né? Vamos à leitura? Você tá aí com o teu evangelho? Não, já tá no jeito? Pega o seu evangelho aí. Faz como eu aqui, ó. Vamos ler. Você lê, mentaliza. Se você ouvir ou falar como eu, no caso eu vou falar, vocês vão ouvir, né? Então vocês estão ouvindo aí, vocês estão lendo, absorvendo com o olhar e absorvendo com os ouvidos. E eu estou absorvendo também. Uma fala com o ouvido, com tudo. Com o olhar. É absorção dupla ou tripla. Vai ser uma maravilha. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 1, não vim destruir a lei. Itens 3 e 4, Cristo. Vamos lá. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir.
E vamos ao comentário da Estela. Essa é a história. Para estarmos aqui, chegar onde chegamos, nós não sabemos como são as histórias dos mundos já evoluídos hoje, mas vocês imaginam que deve ter sido diferente? Coloca um monte de gente ignorante lá para habitar o mundo, primatas, né? Assim, na era da caverna mesmo, que você lembra ali, que eles tinham a prioridade de se alimentar e dormir. Não tinha mais nada além disso. E aí, aos poucos, iam introduzindo para eles, né? Civilização, respeito, é muito aos poucos. E aí caminhamos dessa maneira no planeta Terra. E sabe o que é o gostoso de tudo isso, gente? Entender em que momento estamos aqui na Terra. Estamos em um momento que você pode considerar mesmo, vendo ainda tantas injustiças, o nível de crueldade baixou, o nível de respeito está aumentando cada vez mais. E tudo isso nós devemos a essa visitinha do Cristo. Em tão pouco tempo, nós vemos que a caminhada dele com os apóstolos foi na fase adulta, um tempinho curto até a crucificação. E nesse pouco tempo ele deixou tudo o que ele queria que nós entendêssemos e que até agora a gente está traduzindo. A mensagem do amor ao próximo e como a si mesmo. Tem um movimento hoje na psicologia, que vocês já devem ter chegado até aos vossos ouvidos, que é o amor em si. E existe uma descoberta clara de que nós não conseguimos amar os outros porque nós também não nos amamos. É científico que quando uma pessoa não consegue perdoar, que ela também é muito cobrada por si mesma. Ela não se perdoa. Então, o auto-amor, o autocuidado, ele está fazendo parte, nesse momento, de estudos para que as pessoas comecem a se interpretar melhor. Ah, mas é porque a minha mãe fez assim, é porque meu pai fez assim. Viver o hoje de maneira mais clara, sentir mais, para daí conseguir compreender e perdoar o próximo. Então, esse movimento que Jesus trouxe, e muitas pessoas estão conseguindo, desde muito tempo, tentar tratar o outro de melhor maneira. E aí, se desde pequeno você escutou a mensagem amar o próximo como a ti mesmo, e você colocou dentro da sua cabeça só amar ao próximo, o que acontece? Ele mistura com o seu orgulho, e aí você só sabe falar sim. Sim, 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 sim. E já se mistura com o seu desejo de se iluminar, junto com o seu orgulho, mais uma vez, você anulando tudo que sente. Aí tem um dia que a conta não vai fechar. E eu vou te chamar para uma realidade que pode ser o que você está vivendo, de começar a pontuar o que você anda fazendo. Imagina, aqui na minha residência, eu sou responsável por fazer a comida. Que o Oceander, mesmo com todos os dotes dele que ele veio de outras encarnações, nessa, o dispositivo de cozinhar não está ativado, né, Oceander? Fazer ovo frito eu faço bem. Café também eu faço bem. Então, essa responsabilidade foi dada a mim, sem a gente fechar acordo nenhum. Eu vejo que as pessoas precisam de se alimentar, eu vejo que eu sei fazer isso, aí eu faço. E aí eu penso assim, imagina daqui 10 anos eu chamar uma reunião aqui em casa e falar assim, eu fiz comida para vocês 10 anos e ninguém aqui veio me agradecer. Peraí, Estela, mas você fez por obrigação? Não, eu até que gostava. Se você não se conhecer, não entender que tem dia que fala, você não tá afim de fazer comida hoje? Traz um marmitex aí. Mas e o meu orgulho de falar que eu não dou conta? Onde eu quero chegar, gente? Existem algumas pontuações que vocês fazem que são nada mais que dever. Existem
algumas cobranças que vocês estão colocando nos relacionamentos, e eu digo isso de amizade, de pai com filho, de filho com pai, de irmão, de casal. Quando você começa a pontuar o que você anda fazendo, você, primeiro, não está fazendo com amor. Desculpa falar isso. Isso dói. Mas é verdade. Quando você começa, olha, Luciano, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. O que você se recorda que anda fazendo, você não fez de maneira espontânea. Você consegue se recordar de tudo que você fez hoje? Que hora que é? Não é 9 horas da manhã ainda. Você consegue se recordar de tudo? Não, sabe por quê? Porque tem coisa que você fez espontaneamente. Agora, e se você fez alguma coisa que saiu fora do que o seu espírito estava querendo fazer, você lembra? Então, quando tratamos de amor, amor é leve, gente. Amar ao próximo como a si mesmo, se você anda pontuando tudo o que você está fazendo para as pessoas ao seu redor, significa que você está deixando você de lado. E essa dor de se deixar de lado, você começa a colocar em papel e caneta e no verbo. E quando alguém pergunta alguma coisa para você, você despeja tudo aquilo que você anda fazendo. Porque está fazendo além do que consegue. Além do que é realmente o que você é de fato. Você já viu aquelas pessoas que fazem assim, ó? Eu chego na sua casa e digo, com um cafezinho para mim? Nossa, eu gosto tanto do seu cafezinho. Se a pessoa vai com amor, ela não conta para ninguém. Talvez você ainda chegue em casa e fala, nossa, fulano veio aqui tomar um cafezinho hoje comigo. Ah, legal. Se ela fez sem amor, ela faz assim, você acredita que fulano veio aqui? Pediu para eu coar um café? Eu fiz o café, né? Fazer o quê? E na hora que você entregou, você entrega assim, claro, claro. Toma. Por quê? Porque você não entende. Não entende. Você finge que está fazendo as coisas por amor, mas se você está cobrando, você não está fazendo por amor nem para o outro, e você não saber dizer não, você não está fazendo para você mesmo. O mundo está cheio de hipocrisia. Amar ao próximo com a si mesmo. Nós precisamos hoje parar e sentir as nossas ações. Vixe, Estela, se eu for fazer só o que eu gosto, eu tô ferrada, então como é que faz? Não é fazer o que você gosta, é entender o que é dever e é entender a quantidade de sim que você anda dando para o mundo, querendo dizer não. E você vai juntando isso. E o relacionamento vai estragando. Por quê? Porque você nunca fala não. E por que você nunca fala não? É porque sou bonzinho. Não, porque você é orgulhoso. Olha isso, gente. Olha que doideira, que paradoxo. Você está querendo falar sim o tempo todo para ser bonzinho, sendo mal com você. E qual que é a responsabilidade de estar aqui encarnado? Qual que é a maior missão de todas? Eu sou mãe. Não, é você. É você a sua maior missão. Eu conheço pessoas hoje que, por não entender esse processo, estão doentes por ter falado sim a vida inteira, não querendo falar sim. E eu não estou dizendo trabalho, porque pode ser que alguém vai interpretar a minha fala e vai dizer assim, não, eu trabalho num lugar pelo dinheiro, porque eu não gosto do que eu faço. Ali é um dever. Tá tudo bem. Não, eu sorrio para as pessoas, mas eu não estou com vontade de sorrir. Paga uma terapia para entender qual que é o problema seu, então, de não estar querendo sorrir. Porque o sorriso não é tanto esforço assim. Luciano, toda vez que você chega em casa, eu estou sorrindo. Põe na conta. Tudo que você coloca na conta da reclamação, você não fez por amor nem para você e nem pelo outro. Então, esse processo que acontece hoje do autoconhecimento, autoamor, autocuidado, porque a compaixão que o outro dá para mim até me conforta. Coitado de você, né, Luciano? Aí fala, coitado de mim. Só que só o seu autoamor vai te curar. E uma pessoa curada, uma pessoa que entendeu que o pai fez o que fez, bom ou ruim, que é o que ele sabia fazer.
Uma mãe fez o que fez com você porque é o que ela conseguia fazer. O mundo trouxe essas situações porque era o que seu espírito necessitava. Você vai se curando. Para hoje você estar de pé, consciente de todas as suas ações. Ah, volta lá no cafezinho, então. E se a pessoa me pedir um cafezinho, eu não estou com vontade de fazer o cafezinho para ela? Tá, você avalia a sua vontade, avalia o contexto todo, fala, nossa, mas essa pessoa nunca vem em casa. Eu vou fazer assim, né? Não muda? Não é diferente? A pessoa fala, eu vou fazer porque tá me pedindo, né? Olha aí o seu orgulho. O seu orgulho fala assim, se pedir eu não fazer, então eu sou menos. Eu não atendo às expectativas das pessoas. Isso que eu estou falando, gente, é muito complicado, porque toda vez que nós falamos de amor ao próximo, amor a si mesmo, nós caímos na entrega de dar para o outro sempre, de servir. Só que eu esqueço de sentir. Se você entra hoje num trabalho voluntário, é por amor. Não, eu vou. O pessoal que conhece a nossa casa, o Luz, sabe a quantidade de trabalho que tem ali. Tem a biblioteca, tem evangelização, tem o passe, tem entrega de cesta para os assistidos, tem a conversa ali, o atendimento fraterno. Qual que você vai fazer? Você só vai fazer o que você tem amor. Porque senão você não vai conseguir nem se vincular à casa. Conheci uma pessoa, como diz os antigos, na afinada, Luísa. Ela entregava pão para nós, 200 pães, né, Sandro? Todo sábado doação, a gente ia buscar 200 pães, aqueles de minha leite. Minha prima, né, Luísa, minha prima. Para no domingo de manhã, eu, o Ciander, mais uma galera boa aí que a gente tinha, levar para os moradores de rua de uma avenida, Avenida Badibacite, aqui em São José do Rio Preto. Fizemos isso por muito tempo. E aí a gente chegava na Luísa e falava assim, ô Lu, vamos lá. Pô, você entrega 200 pães para nós, você nunca nem viu o pessoal receber, você vai ficar feliz. Sabe o que ela fazia? Deus me livre, eu tenho pavor de mendiga. Aí, aos ouvidos desatentos, que não conhecem a si mesmos, vai falar assim, você viu a Luísa? Ai, onde já se viu falar que não gosta de morador de rua? Ela entendeu quem ela era, isso é lindo. Quem é você? A Luísa entregava os pães, os 200 pães com amor, porque o que ela gostava era fazer pão. Mas não manda ela ir entregar para morador de rua, porque ela não gosta de morador de rua. Não é que ela não gostava do morador de rua, ela não gostava de entregar, de ir lá. Não, ela fala porque ela tinha um histórico de problema de roubo na casa dela, que ela associou a isso, criou um trauma dentro dela e isso é autoconhecimento. Ela poderia ir com a gente, passar ali a manhã, que passavam umas 2, 3 horas quase lá, né? Entregando os pães. É, por aí. E sair de lá toda insatisfeita, mas falar, eu fui lá entregar. Quantas coisas na vida nós não fazemos assim? Porque nós não admitimos, eu não admito. Como que eu posso falar que eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer aquilo? Como que eu não vou fazer janta, Oceander, hoje? Vocês vão comer um quê? Ué, como você nunca falou que você não gosta de fazer janta, eu nunca pedi uma pizza, eu nunca... Sério mesmo, que você não sabe as coisas que você gosta, não gosta, se não sabe, começa a avaliar hoje. Se você se avaliar hoje, mas daí eu não tô falando com ninguém que tem o vício da preguiça, gente. Se você se avaliar hoje, você vai conseguir entender as coisas que você gosta e as coisas que você tem que fazer por dever. Por dever, zerou. Tem que fazer, bora. Tem um monte de coisa que a gente não gosta de fazer. Tem gente que é apaixonado por lavar banheiro, eu não sou, mas tem que fazer. Agora eu tô falando do trato com as pessoas. Tem coisa que você não quer. Tem festa que você não quer ir. E por que você vai? Aí você não tá se amando. Quando você chega na festa, o que você faz? Você não ama as pessoas também. Porque você não quer estar lá. Existem coisas que você tem que parar e se perguntar. Fala, não, isso eu tenho que. Então vai com a sua melhor cara. Se é dever, faz o seu melhor. Agora, se é algo que você pode escolher, escolha se amar.
Porque daí você vai estar inteiro. E quando as pessoas se aproximarem de você, inteiro como você estiver, você consegue amar. Isso é em tudo, gente. É na profissão, é no trabalho voluntário, é no casamento. É em tudo, simplesmente tudo. Não tenha medo de dizer não. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque aí o dia que uma pessoa que se ama falar não para você, você fala, olha que absurdo, eu falei sim para essa pessoa a vida inteira. Se você tá contando sim que você falou para ela, é que você fez sim desgostoso. Imagina que mundo leve que nós iríamos viver com pessoas verdadeiras, consigo mesmo. Consigo. Isso ia ser muito bom. Um mundo cheio de Luísa falando assim, vamos lá entregar o pão com a gente. Ah, não gosto não, gente. Eu dou 200, ela dava 200 pães todo sábado para nós. Fazia a massa, botava a passar, tirava do forno, empacotava. Quando a gente chegava lá, estava bonitinho. Tudo isso não é amor? É amor na entrega e é amor consigo mesmo. E a gente falava, vamos com a gente amanhã? Não vou nada. Eu vou descansar. Então, se perceba qual o movimento que você faz que está deixando você amargo. Qual o movimento que você faz que está deixando você triste. Isso pode deixar de ser feito ou é um dever seu? Que é o que eu falei assim. De vez em quando eu falo pro Oceano, amor, o negócio hoje tá corrido aí, almoça fora. Com as meninas aqui eu me viro, né? Eu como alguma coisa aí. Porque eu sou a responsável pela comida do almoço aqui. Então tá, ó, hoje não deu. Agora, e se eu faço essa comida correndo, com raiva, porque, poxa, né? Isso é entregar amor? Sério mesmo que é amor ao próximo? Ah, não, não tem jeito, Stella, porque você ainda não tem dinheiro para comer fora. Hoje não tem jeito, você vai ter que fazer comida. Então eu entro no dever, então eu tenho que fazer o meu melhor. Agora tem um monte de coisa que você faz, que você pode escolher. E tá te deixando amargo, aí você não consegue entregar amor sendo amargo. Não consegue. Então, se conheça, sabe? Se ame. Porque daí, você sendo leve e se amando, você vai conseguir fazer coisas melhores por aí. Amar de verdade. Poxa, eu gosto tanto do fulano. O que que fulano fez pra você? Não fez nada. Mas ele é agradável. Pessoas que se amam são agradáveis. Pessoas que se amam, quando ela faz alguma coisa, ela faz de fato. Ela escolheu estar fazendo aquilo. Não somos robôs. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer sim verdadeiramente. Isso era Jesus. Ele veio para a terra. Ele queria estar aqui. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia. Você acha que do nada... Não, foi Judas, Oceano. Se não fosse Judas... Imagina, gente, estava tudo programado para ser. Era daquele jeitinho. Exatamente com aquela crueldade. Era assim que era para ser. E ele escolheu estar. Isso é amor de verdade. Não era dever, não. Foi escolha. Eu vou lá. Eu vou. Entre tantas pessoas que a gente vê hoje acontecer isso. Estamos no momento da humanidade que você pode escolher. Imagina a nossa avózinha. Imagina a tua avózinha e minha avózinha Oceana. Tinha escolha buscar água no poço? Não tinha. Se ela não buscasse água no poço, ela não fervia o cafezinho dela. E hoje? Quantas águas no poço você está buscando? Tem que se avaliar. Se avalia, por favor. Eu peço até pro Oceano. Falo, amor, se você não quiser fazer um negócio, não faça. Porque quando você faz algo que não está dentro de você querer fazer pelo outro, ele vai me cobrar. Aí vai ficar na minha cabeça, mas eu não pedi pra você fazer. Que hora que eu pedi pra você fazer isso? Você fez com tanto desgosto que aí você joga na minha conta. O que você anda cobrando dos outros? Cobra de si mesmo. Você pode, você deve fazer isso? Se deve, não tem jeito. Não, eu fiz porque eu escolhi fazer. Não é porque eu quis, eu escolhi. Então aguenta as consequências de fazer as coisas com amargura. Mas não adianta que os outros não vão reconhecer. Reconhecer esse tamanho que você quer, sabe? De fazer uma coisa totalmente contra a vontade. Isso é se amar, gente. Daí você vai conseguir amar o próximo. E você não precisa nem de muito esforço. Quando é uma pessoa que se ama,
Não precisa de muito esforço para amar o outro e ser amado, porque você é uma pessoa leve e agradável. Agora você não está se amando? Se é amargo, pesado, chato, reclamão, inflexível e por aí afora. Então, por um mundo de pessoas mais leves. Pois é, você vê falando de Jesus, né? A gente entra em tantos assuntos, né? Porque o estabelecimento da verdadeira lei era deixar aquele rigor da época de Moisés, né? Na época da brutalidade, né? Da nossa ainda estupidez humana, dos indivíduos ainda em processo de necessidade de caminhar ainda longas jardas, lembra? A palavra jardas é velha, hein? Mas usa Um ainda. povo animalizado, como éramos nós, aquele pessoal lá da época de Moisés, éramos nós. Estamos aqui hoje um pouquinho mais aperfeiçoados, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essa distinção, né? De que Jesus veio reformar as leis, que as coisas não são bem assim. Como é que era a lei antigamente? Era o olho por olho, dente por dente. E Jesus veio trazer, então, o estabelecimento de um novo critério. Quando éramos ainda muito animalizados, a necessidade do olho por olho, dente por dente era algo vital, senão as coisas não iriam fluir. Se não tivesse uma lei muito rígida e muito escreveu, não leu, o pau comeu, sabe? Se não fosse assim, os homens não conseguiriam estabelecer nenhum tipo de critério. Aliás, a lei era muito pesada porque os homens eram muito ainda ignorantes. Os homens, volto a dizer, nós éramos muito ignorantes. E aí, com o advento da vinda do Cristo, veio então trazer um novo critério. Um critério de amar a Deus sobre todas as coisas, um critério de unicidade divina, ou seja, de apenas um único Deus, aquele que criou tudo. Até falamos isso semana passada. E veio também o critério de não somente amar a Deus, mas para que isso se estabelecesse, para você mostrar que você ama a Deus de verdade, você tem que amar as suas criaturas. Amar o próximo como a si mesmo é uma verdadeira lição de entendimento de unicidade. Ou seja, Deus, a figura divina, que nós ainda não sabemos o que é, qual a forma, qual o método, porque eu acho que na época Kardec até perguntou isso, a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, causa primária de todas as coisas, a resposta dos Espíritos. Eu vou dar uma interpretação aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo. Viu? Até no século XIX, quando Allan Kardec fez esse compilado para poder estabelecer então o primeiro livro da sua obra, do seu Pentateuco, o Livro dos Espíritos, era essa a resposta mais necessária de ser dada no momento. Causa primária de todas as coisas. Vocês ainda não têm capacidade de entender. E eu vou contar para vocês aqui, sendo um pouquinho abusado, né, vamos dizer assim, eu vou dar um pouquinho da minha opinião do que é Deus. Essa é uma opinião minha, tá? Na verdade, para mim, Deus está em tudo, está em todos, inclusive em nós. De modo que quando nós escolhemos tratar alguém com desdém, com desprezo, com maus tratos, nós estaremos maltratando a Deus, porque aquela pessoa que você está maltratando, ela é filha de Deus, portanto, ela é célula de Deus. Você tá ferindo um pouco a você mesmo. Então, eu gostei muito desse critério, demorei muito tempo para poder chegar a esse raciocínio. Eu não sei até se vocês concordam comigo. É evangelho, amar a Deus e amar as criaturas. Pois é, mas vocês podem até discordar, falar, não, Deus é uma coisa, o ser humano é outra. Tudo bem, se você quiser crer nisso, eu só estou dando a opinião do que eu sinto, tá? Do que eu penso. Do critério que eu cheguei, que está no Evangelho, como a Estela citou, mas ainda a humanidade não colocou isso em prática, não crê nisso de verdade. Porque as pessoas vão aos templos orarem, vão, se ajoelham, fazem seus rituais e continuam maltratando, continuam roubando, continuam destruindo, continuam pervertendo as coisas e as pessoas. E Jesus veio trazer essa nova revelação de que não existe distinção entre os homens e Deus. Não, para mim não existe nada mais claro que isso. Ou seja, depois ele veio e ainda confirmou com a afirmativa: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí que fechou
com chave de ouro mesmo. Porque se ele falou que nós somos deuses, ué, mas ele não falou que não, ele não trouxe o sentido de unicidade de Deus? Ué, não é meio paradoxal isso? Mas então tem Deus e tem nós, que nós também somos deuses, mas depois ele tinha falado antes que Deus era um só. Qual a conclusão que você chega? Se existe um só Deus, e se nós somos deuses, significa que nós somos tentáculos, nós somos células do mesmo Deus, porque só existe um. Não tem dois deuses. Não tem dois donos que alimentam esse cachorro, sabe? O cachorro, para não morrer de fome, tem que ter um dono só. Se tiver dois, o cachorro morre de fome. Então, vocês conseguem fechar o quebra-cabeça comigo? Essas coisas a gente vai refletindo ao longo dos anos, assim, sabe? Não é uma coisa que, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, eu acho que eu tinha percebido antes, sabe? Mas demorou um tempo até o meu tico e o teco aqui estabelecer esse critério, sabe? Vós sois deuses. De Deus só existe um Deus, só um Pai. Olha só, descobrimos sobre a imortalidade, como está aqui no texto. Descobrimos sobre a continuidade da vida. Descobrimos não, Jesus veio nos revelar. Só que nós começamos a crer que isso faz todo sentido. Porque se eu sou Deus, se eu faço parte de Deus, e Deus é imortal, Deus é infinito, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se eu sou um tentáculo, uma célula dele, eu viverei para sempre. Você já imaginou isso? Vocês já pararam para pensar que você nunca vai morrer? Você apenas vai um dia reciclar. Você vai só deixar uma vestimenta provisória, e a gente já usou inúmeras vestimentas ao longo do nosso processo evolutivo, que já remonta aí alguns milhões de anos, desde que fomos criados. Parou para pensar nisso, na grandiosidade que é isso? Na grandiosidade da revelação de que você não vai morrer jamais, e que tudo que você faz agora vai ter continuidade? Portanto, vale a pena fazer algo que você queira colher? Vale a pena você ser alguém para os outros que você gostaria que os outros, né, que você gostaria que tivesse presente na sua vida? Ou seja, eu tenho que ser um amigo para alguém semelhante ao amigo que eu quero que apareça na minha vida. Eu tenho que ser um esposo, um marido semelhante a um marido que eu gostaria de ter, se eu fosse me casar com alguém assim, né? Ontem foi uma pergunta interessante que a Lara fez para a Lívia aqui em casa. Aí falou assim: Lívia, se você conhecesse o papai assim, ele não fosse o teu pai, se ele fosse alguém que você conhecesse como um amigo assim, você se casaria com ele, né? Ela falou que casaria. Eu fiquei feliz, né? Quer dizer, então ela interpreta que eu sou uma boa pessoa, que eu seria. Aí eu fico pensando, eu já até falei isso aqui semana passada, não sei se foi aqui ou se foi em alguma palestra. Você gostaria de casar com alguém igual você? Foi aqui que eu falei isso? Não, não lembro. Eu falo em tanto lugar, a gente vai para tanto canto que a gente esquece às vezes. Mas é um questionamento para a gente fazer, né? Será que eu gostaria de ter um amigo igual eu sou amigo dos outros? Eu gostaria, por exemplo, de ter um genro igual eu sou? Será que se um dia, né, se eu for ter um genro, eu sei que eu acho que eu vou ter, né? Pelo jeito já tem um, né? Tem o Caio. Lavaram moto. É. Eu gostaria de ser um genro. Gostaria de ter um genro igual eu sou para minha sogra. Eu gostaria de ter um irmão igual eu sou para os meus irmãos. Nós temos que pensar nisso. É isso que Jesus vem ensinar para nós. Fazer essas reflexões para nós não sermos pegos de surpresa quando chegar um momento do encontro de nós conosco, ou seja, o encontro de mim comigo mesmo. Sabe quando vai ser? Quando a gente se desprender de tudo que nós estamos conquistando e estamos amando aqui na Terra. E pensa bem, você está agora usando um aparelho físico para me ouvir, não tem? Você não tem um ouvido aí? Você não tem olhos, está me enxergando? Isso para quem está com os olhos funcionando bem, né? Tem amigos nossos que não têm essa propriedade. Você não está com raciocínio ativo?
funcionando bem o seu cérebro, o seu raciocínio. Você não tem uma casa, você não tem uma mão, que você olha assim e fala, olha, eu tenho dedos, ó. Tem uma unha aqui, tem outra unha aqui, um microfone. Você parou para pensar que tudo que você está vendo, tudo que você pode tocar, você vai perder tudo de uma vez? De uma hora vai chegar esse momento. Eu sempre torço para que todo mundo morra velhinho mesmo, sai lá perto dos 100 anos de idade, morra cercado da família, sabe aquela morte linda assim? Todos os netinhos em volta, os filhos, sei lá, deitadinho na cama. Ah, eu quero tomar o último leitinho quente aí. Toma um leitinho quente, bate aquele papo gostoso, daqui a pouco você, puf, você parte assim, ó, sereno, programado, tranquilo, sem trauma, sem desespero. Eu sonho isso para todo mundo. Eu sonho que todo mundo um dia desencarne dessa maneira. Vai ser uma coisa maravilhosa quando chegar esse dia, né? Agora você imagina, mesmo numa circunstância dessa, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Morrer desse jeito, né? Você não sonha assim? Eu pelo menos, gostaria muito de morrer lá para os 100 anos em diante, ali consciente, deitadinho numa cama quentinha, repleto de gente que me ama em volta e que eu amo também. Esse é o meu sonho. Até numa circunstância dessa vai ser muito difícil a gente largar tudo isso aqui. Você parou para pensar nisso? Nós vamos largar tudo de uma hora para outra, tudo. A tua cama, a tua cadeira, o teu veículo, as pessoas com quem você convive, o seu corpo físico, a gente cuida bem, né? A gente tenta cuidar. A gente fica olhando, tá nascendo um pezinho de galinha aqui assim, a gente já fica tentando dar uma esticada assim, né? Diminui o açúcar. Come menos uns negócios aí para não ficar meio gordinho, meio inchado, né? Nós vamos largar isso tudo. Não vai ser fácil. Nós temos que começar a nos preparar já. Como é que é feito o preparo para isso? O preparo é todos os dias, é diário. O preparo é o entendimento. É você não ser surpreendido quando chegar um derradeiro momento. É você não se ver assim, mas como assim? Não tô mais no corpo físico? Ué, não, peraí, eu tenho um compromisso agora, meio-dia aqui, ó. Meu carro. Marquei com o cara aqui, meio-dia, tá me esperando ali. Não, meu carro, tem que trocar o pneu dele. Semana que vem já comprei até o pneu novo para estar chegando aí. Não, não posso ir agora. Então nós temos que nos preparar para nós não sermos surpreendidos pelas coisas da vida, que é o ciclo da vida natural. Jesus veio nos advertir sobre isso. Jesus veio nos colocar em elo de ligação mais consistente, mais vigoroso, ou seja, ele veio colocar uma solda. Sabe aquela solda de solda MIG? Você já ouviu falar da solda MIG? Uma das soldas mais potentes que tem para unir os metais aí, né? Ferro especialmente. Então Jesus veio tirar aquele elozinho michuruca que a gente tinha com Deus, sabe? Um elozinho feito com linha ali, aquela linha, aquele barbante que arrebenta fácil, e veio criar uma solda MIG em nós. Ou seja, você e Deus, eu e Deus, somos a mesma coisa. Quando você fere alguém, você está ferindo a si mesmo. Se eu pegar aqui, ó, com essa mão direita, um martelo, e eu dar uma martelada no meu dedo aqui, ó, da mão esquerda, esse dedo aqui não vai sentir nada, né? Mas esse dedo vai sentir. E esse dedo não faz parte do mesmo corpo? Então, esse dedo aqui, essa mão não vai sentir dor. Mas eu, como um todo, vou sentir dor, porque eu martelei a mim mesmo. Eu martelei o meu dedo aqui, ó, tum! Um dia, gente, é o meu sonho da minha vida, um dia fazer todo mundo entender isso. Eu sei que eu não vou conseguir, né? Quem sou eu, né, para fazer o mundo entender isso, né? Mas nós só estamos aqui, posso garantir isso para vocês. Nós só estamos aqui já entrando no 9º ano, que a gente, eu e a Estela aqui, temos esse objetivo, sabe? De levar essa informação para o máximo de pessoa possível, máximo de pessoas possíveis, porque isso vai fazer bem para nós. Está fazendo bem para nós. Quem tem melhorado seu entendimento e tem modificado os seus destinos através da modificação das suas atitudes, tem já experimentado uma vida com mais saúde, uma vida com mais serenidade, uma vida com relacionamentos mais fortes, mais duradouros e mais inquebráveis.
São relacionamentos mais fortalecidos com amigos, com parentes, com pessoas com quem você trabalha juntos. Quando eu entender que quando eu ferir o outro, eu estou dando uma martelada no outro dedo da outra mão, e essa mão me pertence ao meu corpo, tudo vai mudar. Vão acabar a necessidade até de justiça, né? Como a gente fala aqui, o Leandro gosta de falar isso muito no Evangelho nosso, né? Quando todo mundo entender isso, não precisa ter mais justiça, não precisa ter juiz, advogado, promotor, não precisa ter delegado, não precisa ter guarda, cabo, sargento, soldado, não precisa ter muro, câmera de vigilância, não vai precisar de nada disso. Porque ninguém vai ser capaz de ferir o seu dedo da outra mão, entende? É isso que Jesus veio trazer para nós. Para fechar aqui hoje o nosso estudo, Jesus veio trazer o senso de unicidade, o senso de que nós estamos interligados, o senso e a realidade de que nós somos imortais. Ó, tá aqui, ó. Até que fiz questão de destacar aqui. E outra coisa, ele trouxe germens de informações que na época não foram compreendidos, para poder mostrar sua grandeza. Ele veio e deu só uma pinceladinha em algumas coisas para fazer a gente pensar. Quer prova maior de grandeza espiritual de um indivíduo que é nada mais, nada menos que o governador espiritual e co-criador deste mundo, para que nós habitássemos ele, 5 bilhões de anos depois dele ser criado? Vocês imaginam a grandeza de um ser desse? Consta no livro A Caminho da Luz todo esse processo. Se você tem curiosidade de saber como é que foi feita a obra divina em conjunto com Jesus, que estava aqui junto com Deus, para a criação de tudo que você pode enxergar que existe nesse mundo, dá uma lidinha no livro lá, chama A Caminho da Luz, do Chico Xavier. Você imagina a grandeza de alguém com essa envergadura de ajudar o Criador, ajudar o Pai? É o filho assim, é o filho presente, né, ativo junto com o Pai, para ajudar a fazer a criação. Aqui vou colocar 8, mais ou menos somando encarnados com desencarnados, em média 40 bilhõezinhos de espíritos só. Vamos ficar aqui nesse pedaço aqui. Aqui eles vão se desenvolver, aqui eles vão aprender virtudes, aqui eles vão conviver, eles vão passar por dificuldades. Vão ter aí climas austeros, vão ter momentos de crise, de guerra, vai ter momentos de miséria, de abastança, vai ter momento de alegria, vai ter momento de dias nublados. Tudo isso vai desenvolver esses meus irmãozinhos. Isso Jesus planejando aí nessa obra, né? Já imaginou uma figura dessa ter encarnado entre nós e veio trazer diretrizes hoje mais fáceis de serem compreendidas? Lá na frente, como está aqui, enquanto não se estabelecer o último J, o Evangelho não se cumprirá ainda. Então, meu amigo, minha amiga, para fechar aqui hoje, se você busca novidades espetaculares, se você busca questões complexas, se você busca novidades incríveis, parabéns, você é uma pessoa que não se contenta com pouco. Mas, lembre-se, busque o que está além, mas não deixe de cumprir o que está aqui. Senão você fica um indivíduo que sabe muito de física quântica e você está brigado com teu irmão. Você está aí com raiva num parente teu. Você é um revolucionário das coisas universais, mas não consegue dobrar sua roupa de cama, não consegue lavar uma louça, não consegue ajudar quem está ao seu lado aí com necessidade de ser auxiliado. Com afazeres domésticos, por exemplo. Então, assim, busque sim, vai lá estudar física quântica, tenta descobrir aí quais são os outros mundos habitáveis, né, os mundos felizes, vai estudar aí o que vai acontecer, qual é a nossa destinação para as próximas encarnações. Ótimo, maravilhoso. Parabéns, sua mente vai se expandir. Não para de estudar, não.
Mas não deixa de fazer o beabazinho, não. Não deixa de dar bom dia pro pessoal na rua aí quando você sai para ir trabalhar, sai de casa aí. Não deixa de dar um bom dia caprichado. Não deixa de tratar bem a moça do caixa do supermercado, não. Certo, meus amigos? Eu acho que é esse o recado de Jesus. É esse. Parece muito complexo, né? Não é não. Jesus veio trazer a coisa mais simples do mundo. É só você entender que o teu irmão faz parte de você. Você quer amar Deus? Não tem outro caminho. É preciso estar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não estiver bem com elas, sua consciência vai pesar. As suas células vão se deteriorar e uma hora vai chegar até você essa deteriorização. Blá, 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 blá. Enfim, meus amigos, gratidão pela paciência de vocês de nos ouvirem. E essas reflexões vão colocando a gente cada vez mais assim, um pouco mais de consciência. E eu digo para vocês que isso tudo que eu falei para vocês aqui é uma coisa que eu estou tentando colocar na minha vida. Sabe? Porque quantos momentos que eu não vejo que eu estou errando, que eu estou deixando de desejar, que não estou fazendo o que eu falo, o que eu já sei. Então isso aí vale para mim, tá? Não se sintam assim acuados não pela minha mensagem aqui. Que ela vem primeiro dar uma chapuletada, um pedala Robinho aqui em mim para ver se eu aprendo isso. E se serviu para algum de vocês, eu fico feliz. É isso? Mais alguma coisa para dizer aí? Só isso. Só tudo isso, né? Depois eu não sei se eu volto para os recados finais, porque a gente tem um encontro de jovens dia 31 de maio. Todo ano temos um Então encontro de fica aí para a jovens. oração final e depois já fala logo após Tá a bom. oração final. Então vamos à nossa oração. Quer fazer a oração final hoje? Ou não? Você fez a do início, né? Pode fazer você. Vamos à nossa prece então aqui, gente. Obrigado aí a Rosângela Monzani pelo carinho. Todos que estão comentando aqui. O Luciano Praciano. Jesus era o amor que andava, disse o Luciano Praciano. É verdade. Muita coisa. Tenho muito a vos dizer, mas ainda não são chegados os tempos. Quer dizer, tem muitas etapas para a gente ainda concluir. Tem muitas coisas novas que vão se estabelecer e tem muitas coisas fantásticas, maravilhosas. Você acha que a tua vida tá boa hoje? Eu acho. A minha tá muito melhor do que quando eu era criança, por exemplo. Você imaginou o que vem aí pela frente? Nas próximas encarnações? Tanto de maravilhas que nos esperam. Prepare-se para o melhor, mas faça valer a pena. Faça com que a tua vida hoje seja meritória para experimentar tudo isso. Não é isso? Vamos então ao nosso momento da oração. Senhor Jesus Cristo, mestre e amigo, nos honra muito hoje, em especial, dentre os mais de 240 momentos em que vamos estar juntos aqui para estudar todo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, um item dedicado exclusivamente à vossa figura maravilhosa, a vossa figura de governador do mundo, daquele que nos ama profundamente a todos, indistintamente, aquele que ama os bons e os ainda em processo de aprendizado. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. O Senhor nos permitiu aqui experimentar como foi pedido na semana anterior. O Senhor nos concedeu essa permissão. Nós somos muito agradecidos e queremos estender com esse agradecimento nosso desejo sincero de que todos os irmãos aqui reunidos nessa corrente do bem possam experimentar dias muito melhores, mas não os dias assim ensolarados, não os dias necessariamente ditos os dias da semana, sabe, segunda, terça, não. Que possam experimentar momentos que são dias dentro de nós, momentos de satisfação íntima, de regeneração celular para a recuperação da própria saúde física. Possam experimentar a alegria de estarmos aqui encarnados e passando
pelas alegrias e pelas dificuldades. As alegrias que nos dão uma certa folga e as dificuldades que nos estimulam ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento de virtudes. Muito obrigado, Mestre, por nos dar esse alento de saber que não existem dias escuros que durarão para sempre. Que depois de uma noite de escuridão, vem sempre o sol nascendo, iluminando o nosso coração e nos colocando à disposição de desenvolver um novo método, desenvolver uma nova caminhada, um novo destino que nós mesmos vamos traçar para nós. Obrigado, Mestre, por nos estimular a criarmos uma vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais exitosa, muito mais carregada de alegria, de satisfação íntima. Obrigado por melhorar e limpar os nossos olhos daquele véu que antes enxergava as pessoas com ressalvas. Nós passamos a enxergar agora os nossos irmãos com um olhar de mais realidade, com mais benevolência. Onde a gente antes enxergava aí malícia, algum tipo de malandragem, hoje nós enxergamos que os nossos irmãos precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam de apoio, de instrução. Senhor Jesus, obrigado por reciclar o nosso espírito, por nos tirar da linha da ignorância completa e nos colocar agora ainda numa linha de ignorância, mas muito menor do que era antes. Queremos te agradecer, Mestre, por esse dia maravilhoso e abençoar aqueles irmãos que nos acompanham aqui, que todos possam, desse momento em diante, se sentirem revitalizados, fortalecidos, vigorosos na sua mente, na sua consciência, com mais bom ânimo, com um aumento na sua fé, na sua confiança de imortalidade, na sua confiança em si mesmos, de que podem produzir o belo, o bom, o maravilhoso, ainda aqui nessa encarnação, ainda hoje, nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã abençoada. Abençoe também aqueles que nos acompanham em outro momento. E permita-nos, Mestre, que na próxima semana possamos estar aqui novamente, em busca desse conhecimento libertador e que nos faz tão bem. Obrigado pela companhia de cada amigo aqui presente, por cada estímulo, por cada fortalecimento que nos dão. Queremos, Mestre Jesus, te abraçar os nossos benfeitores e amigos espirituais, incansáveis, caprichosos, dedicados, que não nos deixam um segundo sequer. Obrigado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade que nos dá, por tantas bênçãos invisíveis que nós recebemos e nós não percebemos porque ainda somos muito imaturos. Obrigado, Senhor Jesus, na tua bênção que assim seja.